Olá, outra nova semana, outra oportunidade que nós temos de compartilharmos juntos da palavra do nosso Senhor. Eu te convido a que você fique uns minutos mais comigo. Eu gostaria muito de compartilhar com você um texto da palavra do nosso Senhor que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 23, versículo de número 24, e a palavra do Senhor nos diz: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Eram tempos de perseguição. Os dois principais líderes da igreja haviam sido levados à prisão, não porque eram bandidos, não porque eram criminosos, senão porque eram cristãos que pregavam acerca de Jesus Cristo como Messias, como Senhor. E achou-se bem entre os judeus levar à prisão Pedro e João. E a Bíblia diz que Pedro e João ali receberam uma reprimenda muito séria, um ultimato, para que não pregassem mais acerca da fé em Jesus. Saíram dali dizendo que era necessário primeiro obedecer a Deus e não aos homens. Voltaram até a igreja em Jerusalém. E aquela igreja nascente, a primeira igreja cristã da história, que nasceu na cidade em que Jesus morreu e ressuscitou, em Jerusalém. Ali a igreja reunida, escutando aquele relato, passando por aquele grande momento de crise. A primeira coisa que a igreja fez foi levantar a voz unânime em oração. Como devemos proceder como igreja quando passamos por um momento de crise? Orando. Não existe crise pela qual nós passamos que não se solucione, que não se resolva, senão através da oração. A igreja, quando passa por momentos de crise, se reúne de maneira unida, unânime, para levantar a voz a Deus e orar. O cristão, quando passa por momentos de crise, de igual maneira, ele dobra os seus joelhos e começa a buscar ao Senhor. Não existe outra saída para nós que somos de fato cristãos. A Bíblia diz que eles começaram a orar e oraram de maneira muito objetiva. Oraram para que eles tivessem fé, oraram agradecendo a Deus pela soberania do Senhor, porque sabiam que tudo estava de acordo com a vontade de Deus. Oraram para que eles tivessem intrepidez, ousadia, determinação, para continuarem a tarefa missionária, pregando o evangelho do Senhor. Era uma perseguição religiosa, era uma perseguição cultural, era uma perseguição institucional, e ainda assim permaneceram firmes em oração, com coragem, pregando a palavra, ainda que dois dos principais líderes da igreja tenham sido levados ao tribunal, à prisão, por conta da sua fé. Era uma perseguição cultural, como das que nós sofremos nos dias de hoje. Quantos de nós cristãos que queremos viver em acordo com a nossa crença, com a verdade que cremos, de acordo com as escrituras sagradas, e somos o único resquício na sociedade atual que diz haver uma verdade absoluta. Nós cremos em uma verdade absoluta, incontestável, que é a fé no Senhor e o Evangelho de Jesus Cristo. E justamente porque cremos nessa verdade incontestável, que culturalmente somos menosprezados, ridicularizados, perseguidos culturalmente por conta da nossa fé. Com respeito a Jesus e por conta da nossa fé, se podem realizar piadas, chacotas, humor, sejam nos meios de comunicação ou nas redes sociais. Já para outros lados, com outros temas, não se pode tocar. Mas a respeito de menosprezar Jesus e a nossa fé, isso não é crime. Isso é uma perseguição cultural pela qual nós passamos. Diante de tantas ameaças que sofremos, ideologia de gênero, pessoas a favor desde o aborto e outras questões mais que afrontam diretamente o que cremos e vamos contra culturalmente
a esse tipo de ideologia e manifestação nos dias de hoje. E justamente por nos posicionarmos como igreja é que sofremos tais perseguições. É uma perseguição religiosa e muitos sofremos também ao redor do mundo. Semana passada escutei de um missionário brasileiro que foi morto no Quênia por um grupo extremista islâmico. Eu ouvi isso em sites de notícia cristãos. Você não escutou isso na grande mídia. Isso não é uma notícia interessante que um brasileiro seja morto, alguém que faz o bem em uma outra nação seja morto por conta da sua fé em Jesus por um grupo radical islâmico. Enquanto você está escutando essa mensagem aqui, pelo menos 30 mil pessoas estão em uma prisão por conta da sua fé em Cristo. Existe uma forte e violenta perseguição à fé cristã ao redor do mundo. E mais, uma perseguição institucional. Aqui nessa época do texto bíblico, através da conivência, da complacência de um dos mais poderosos impérios que já existiram na história da humanidade, o Império Romano, que perseguia os cristãos, inclusive esses aqui, ou eram coniventes com essa perseguição. E ainda assim, sofremos de igual maneira. No Brasil, já somos levados aos tribunais por conta da nossa fé. Existe uma sutil e firme lei da mordaça, em que eu não posso dizer o que eu creio, nem mesmo dentro de um evento religioso na minha igreja, porque eu sou ameaçado de ser levado ao tribunal, porque a minha crença, ainda que eu creia no amor, ainda que eu creia na paz através de Jesus Cristo, eu tenho uma convicção profunda em uma série de outros temas dentro das Escrituras Sagradas, desde acerca da vida, da concepção da vida, acerca da sexualidade, o que eu creio dentro das Escrituras Sagradas. E no meu lugar de fala, dentro da igreja, eu já sou proibido de externar a minha crença, porque dizem que é um discurso de ódio. Eu creio, eu não vou molestar fisicamente a ninguém, eu não vou criminalizar a outros que não creem como eu creio, mas eu já não tenho mais o direito de exercer o meu lugar de fala dentro da igreja, porque eu posso ser levado aos tribunais por conta da minha fé. É uma perseguição institucional muito clara no Brasil, no nosso país. E diante dessa situação, quando eu vejo que aqui também os primeiros pais na fé foram perseguidos por conta da sua fé, o que eu devo fazer? Eu permaneço firme, bem firmado em Cristo, sem esmorecer, não vou me calar. Continuo firme, como essa igreja permaneceu firme. Eram 2 dos principais líderes que foram presos. Oraram, confiaram na soberania de Deus, clamaram por coragem, ousadia e intrepidez e permaneceram firmes, pregando a palavra santa do nosso Senhor. Que você não esmoreça, que seja você e eu, que sejamos nós iguais, com a mesma ousadia, com a mesma intrepidez. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém.